Olá, queridos amigos e irmãos em Cristo. Sejam muito bem-vindos ao nosso cantinho de paz e reflexão, o canal Alma em Oração. É sempre uma alegria imensa poder compartilhar este espaço de fé e esperança com cada um de vocês, sentindo a presença do Espírito Santo nos unir, mesmo que virtualmente. Hoje, enquanto eu preparava o meu coração para este nosso encontro, um pensamento em particular ressoou profundamente dentro de mim, e eu sinto que é algo que precisamos explorar juntos com carinho, honestidade e sem reservas. Eu gostaria de convidar vocês a refletir comigo sobre um tema que, à primeira vista, pode parecer paradoxal, mas que, sob a luz da fé, revela uma verdade libertadora, a verdadeira força que reside na nossa vulnerabilidade. Como a fé nos ajuda a abraçar nossas fraquezas e a descobrir nelas um terreno fértil para a graça divina, permitam-me partilhar o que tem ocupado meus pensamentos e orações. Na nossa sociedade, muitas vezes somos ensinados que ser vulnerável é ser fraco. Desde cedo, somos condicionados a construir muros, a criar fachadas de autossuficiência, a exibir uma imagem de perfeição e invencibilidade. Eu mesmo, por muitas vezes na minha vida, me vi caindo nessa armadilha, acreditando que revelar minhas inseguranças, meus medos mais profundos ou minhas limitações seria um sinal de derrota, uma porta aberta para a dor, o julgamento alheio ou até mesmo a exploração. Essa percepção distorcida da força nos leva, invariavelmente, a uma vida de constante mascaramento, de um esforço exaustivo e muitas vezes solitário para manter as aparências, para provar algo a nós mesmos e aos outros. Vivemos num constante teatro, onde o palco é a nossa própria vida e o público são os nossos medos e as expectativas alheias. Mas será que essa é a verdade que Deus nos revela em Sua palavra e através da jornada de fé? Será que o caminho da plenitude, da paz interior e da verdadeira conexão com o divino e com o próximo é realmente construído sobre a rocha da autossuficiência e da imperceptível falha humana? Será que a fortaleza reside em nunca cair ou em saber levantar-se quando caímos, admitindo a queda? A fé cristã, no entanto, oferece uma perspectiva radicalmente diferente, revolucionária, eu diria. Ela nos convida, de forma insistente e amorosa, a despir essas armaduras pesadas que nos sufocam, a derrubar esses muros que nos isolam e a nos apresentar diante de Deus, e quando apropriado, diante de nossos irmãos, com o coração aberto, com as nossas cicatrizes e as nossas fragilidades expostas. É no Evangelho que eu encontro a verdadeira sabedoria que me ensina, de forma inquestionável, que a força não está na ausência de vulnerabilidade, mas na coragem de reconhecê-la, de aceitá-la e, principalmente, de entregá-la nas mãos misericordiosas de Deus. O apóstolo Paulo nos lembra, de uma forma tão poderosa e reconfortante, que é na fraqueza que a força de Deus se aperfeiçoa. Essa frase, para mim, é um bálsamo para a alma ferida, um farol para a vida que se sente perdida em meio às tempestades, e uma promessa de que não estamos sozinhos em nossas imperfeições. Ela nos desafia a olhar para as nossas vulnerabilidades não como obstáculos intransponíveis, mas como portais para a manifestação do poder e da graça de Deus em nossas vidas. É um convite a render-se, não por derrota, mas por confiança plena no amor inabalável do Criador. Quantas vezes eu tentei resolver tudo sozinho, carregar todos os fardos nos meus próprios ombros, com a teimosa e muitas vezes orgulhosa crença de que era minha responsabilidade ser o forte da situação, o pilar inabalável para mim e para os outros. E em quantas dessas vezes eu me senti esgotado, frustrado, sobrecarregado e, paradoxalmente, mais fraco e impotente do que nunca. Foi justamente nessas quedas, nesses momentos de profunda exaustão física, mental e espiritual, que a graça divina me alcançou de uma forma tão concreta e palpável. Foi quando eu finalmente me permiti clamar por ajuda, quando eu admiti, de coração aberto, que não tinha todas as respostas, que não podia controlar todas as variáveis, que a paz que excede todo o entendimento começou a se fazer presente em meu interior. E não é um tipo de paz superficial, passageira, que depende das circunstâncias externas. É uma paz que vem de uma entrega profunda, de uma confiança inabalável na providência divina, que me leva a crer que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece desmoronar. Eu aprendi, através das minhas próprias experiências, que minha vulnerabilidade não é uma falha de caráter, um defeito a ser escondido, mas uma condição humana que nos aproxima uns dos outros. Mais importante ainda, nos aproxima de Deus de uma maneira mais íntima e verdadeira. É a fissura na nossa armadura que permite a entrada da luz divina, iluminando nossos recantos mais escuros. Pensemos em Jesus, o nosso Mestre e Salvador, o Filho de Deus que possuía todo o poder, toda a glória e todo o esplendor que lhe eram devidos como Criador do Universo, escolheu, por amor incompreensível, a via da humildade, da encarnação da finitude humana. Ele experimentou em sua própria carne a fome, a sede, o cansaço que nos abate, a tristeza profunda da perda de um amigo e até mesmo a angústia mortal no Getsemane, quando clamou ao Pai: "Minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal." Ali naquele jardim, sob o peso da cruz que se aproximava, Jesus nos revela a face mais sublime da vulnerabilidade divina. Ele se mostra plenamente humano, plenamente sensível à dor, ao sofrimento, à traição e ao abandono que viriam.
E é justamente nesse momento de profunda vulnerabilidade, de entrega total de sua vontade à vontade do Pai, que ele demonstra a maior força de todas, a força da obediência perfeita, do amor incondicional, da entrega completa ao plano salvífico de Deus. Ele não escondeu sua dor, não disfarçou seu medo, ele os viveu e os ofertou como sacrifício perfeito. Isso me ensina que a verdadeira força não é a ausência de dor, mas a capacidade de atravessá-la com fé inabalável, confiando que mesmo nos vales mais sombrios, a mão de Deus nos guia e nos sustenta. Quando nos permitimos ser vulneráveis, abrimos não apenas o nosso coração, mas também abrimos espaço para a verdadeira conexão, para relacionamentos autênticos e profundos. É como se, ao tirarmos as máscaras que construímos ao longo da vida, convidássemos o outro a também tirar as suas, a revelar-se em sua totalidade. Criamos assim um ambiente de autenticidade, de aceitação mútua, onde a compaixão e a empatia podem florescer e se enraizar. Eu percebo que quando compartilho uma dificuldade, uma dúvida que me aflige, ou até mesmo um erro que cometi, as pessoas ao meu redor não me veem como mais fraco, como eu temia. Ao contrário, muitas vezes elas se sentem mais próximas, mais compreendidas, porque reconhecem suas próprias lutas e imperfeições em mim. É um poderoso testemunho da nossa humanidade compartilhada, um lembrete amoroso de que não estamos sozinhos nas nossas fragilidades e que a jornada de fé é por sua própria natureza. Uma jornada em comunidade. E nesse compartilhar, nesse conviver, descobrimos uma comunidade de apoio genuíno, um corpo de Cristo que se sustenta mutuamente, onde as fraquezas de um são supridas pela força, pelo amor e pela oração dos outros. A vulnerabilidade, paradoxalmente, torna-se um elo, uma ponte que conecta corações e almas sedentas de autenticidade e compreensão. A vulnerabilidade, vista sob a ótica da fé e da espiritualidade, torna-se um convite irrecusável à graça de Deus. É quando reconhecemos nossas limitações, nossa finitude, nossa incapacidade de tudo controlar e tudo resolver sozinhos, que abrimos de par em par o coração para que Deus preencha o vazio com sua plenitude, com sua sabedoria e com seu amor infinito. É quando admitimos com humildade que não podemos tudo sozinhos, que permitimos que o Espírito Santo, o Consolador, atue em nós, guiando nossos passos incertos, fortalecendo nossa vontade vacilante, iluminando nossa mente muitas vezes obscurecida pela dúvida e pelo medo. É um processo de rendição profunda e contínua, não de desistência ou de passividade, mas de uma rendição confiante a um poder maior que o nosso, a uma sabedoria que transcende toda a compreensão humana. E essa rendição não nos diminui em nada. Pelo contrário, ela nos eleva, nos transforma, nos capacita a crescer de maneiras que nunca seriam possíveis se continuássemos a insistir em nossa própria suficiência e em nosso orgulho disfarçado de força. É através das nossas fendas, das nossas rachaduras, das nossas imperfeições, que a luz de Deus pode brilhar mais intensamente, revelando não apenas nossa humanidade em sua totalidade, mas também a divindade que nos habita, nos sustenta e nos chama a uma vida de propósito maior. É na nossa fragilidade que reside a porta para a força sobrenatural de Deus. Como podemos, então, viver essa verdade libertadora da vulnerabilidade no nosso dia a dia, em meio às exigências e pressões do mundo? Eu acredito, e a minha própria experiência me confirma, que começa com a oração sincera, com a honestidade radical diante de Deus. Não há necessidade de mascarar nada para Ele. Ele conhece nosso coração, nossos pensamentos e nossas intenções mais profundas antes mesmo de as expressarmos em palavras. Começa também com a prática do autoconhecimento, de nos permitirmos sentir nossas emoções, de identificar nossos medos, nossas inseguranças e nossas dores sem julgamento, sem condenação, mas com compaixão por nós mesmos. E depois, com pequenos mas significativos atos de coragem no dia a dia, talvez pedir ajuda quando realmente precisamos, admitir um erro a alguém que foi afetado por ele, ou simplesmente expressar um sentimento verdadeiro em vez de escondê-lo sob uma camada de indiferença ou invulnerabilidade. É um caminho. Uma jornada de amadurecimento espiritual, não um destino instantâneo. E cada passo nesse caminho, cada ato de vulnerabilidade consciente e entregue, nos aproxima de uma vida mais autêntica, mais conectada com Deus, com o próximo e com nós mesmos, e em última instância mais plena da graça e do amor de Deus. Não tenhamos medo de nos mostrar como somos, pois é nessa nudez da alma que Deus nos reveste de sua glória. Meus irmãos e irmãs, que hoje possamos abraçar nossa vulnerabilidade não como um fardo pesado ou uma fraqueza vergonhosa, mas como um portal sagrado para a verdadeira força que emana de Deus e nos sustenta. Que possamos ver em cada fissura da nossa existência, em cada momento de incerteza ou fragilidade, uma oportunidade preciosa para a luz divina entrar e nos preencher, nos curar e nos transformar. Que a coragem de ser quem somos, com todas as nossas imperfeições, nossos anseios e nossas esperanças, seja a nossa maior oração, o nosso mais belo testemunho de fé e o nosso caminho para uma vida mais autêntica e significativa. Abrace suas fraquezas, pois é nelas que Deus manifesta sua força perfeita e seu amor incondicional.
Permita-se ser vulnerável e você descobrirá uma profundidade de amor, de paz interior e de conexão com o divino e com a humanidade que jamais imaginou ser possível. Que o Espírito Santo nos conceda a graça de viver essa verdade a cada dia. Eu espero de coração que esta reflexão tenha tocado a sua alma e acendido uma nova perspectiva em seu coração, trazendo conforto e inspiração para a sua jornada de fé. Se você sentiu essa conexão e deseja continuar aprofundando sua fé e sua espiritualidade conosco, eu te convido de todo o coração a se inscrever aqui no canal Alma em Oração. Ative também o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas reflexões e orações diárias, que são preparadas com muito carinho para você. Sua presença enriquece nossa comunidade e nos fortalece na jornada da fé. Que a paz de Cristo esteja com você, hoje e sempre. Amém.